Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o professor Nathan e sejam bem-vindos então a mais um vídeo do nosso canal Make Easy English. Bom, antes de mais nada, se inscrevam no nosso canal, né? E deixem um like se vocês gostarem do nosso vídeo. Bom, então hoje eu quero contar um pouquinho para vocês, vou fazer uma pequena série de vídeos sobre a história da Make Easy. Então, como que surgiu essa empresa, ok? Então, a Make Easy é a escola de inglês cujo eu e a minha sócia, a Beatriz, ela tá por aí em alguns vídeos, a gente fundou, né? E, bom, beleza, vamos lá então. Pessoal, então eu vou conversar um pouquinho sobre como que eu aprendi inglês, a minha trajetória aí com o inglês. Eu tinha por volta aí de uns 15 anos de idade, tá bom? E eu comecei a estudar por conta própria. Na escola, a gente já tinha lá as aulas de inglês, mas aquela coisa, né? Escola pública, o inglês de escola pública é muito ruim. Então, eu tinha um colega e ele me emprestou alguns livros, né, de inglês. Ele, acho que era da Wizard até. E sem muita pretensão, eu peguei aqueles livros e comecei a estudar, né? E daí eu descobri que eu estava conseguindo entender muito bem, né, o material. Uh, Inclusive, parabéns aí para nossa concorrente, né, a Wizard. O material era muito bom, por sinal. Enfim, e daí eu terminei de estudar aquele material e eu continuei procurando, né? Então, eu fui numa banquinha de jornal, comprei mais um material lá e também consegui aprender todo o conteúdo que estava naquele material. Resumindo a história, eu estudei inglês por conta própria e eu não digo sozinho, eu digo por conta própria, sem pagar, por um ano, tá bom? E então, Nathan, você aprendeu sozinho? Não, eu não aprendi sozinho, tá bom? Não se aprende nada sozinho, ok? Você pode aprender alguma coisa sem pagar, mas sozinho é impossível aprender alguma coisa sozinho. Você vai precisar, no mínimo, de um material, de um conteúdo que alguma outra pessoa ou empresa produziu. Então, não aprendi sozinho. Eu tive muita ajuda, não sei se vocês conhecem, os missionários da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como os Mormons. Vou colocar uma foto deles aqui. Enfim, os Mormons, os missionários Mormons, na época, eles começaram a visitar minha casa e um deles era americano. Elder Schumacher, o nome dele, tá bom? Ou Shoemaker. Shoemaker, enfim. Que, se você fosse traduzir, seria algo como fabricante de sapato. Enfim, e era um brasileiro e esse americano, e eu falei para ele que eu estava aprendendo inglês e eu comecei a colocar em prática um pouquinho das coisas que eu estava aprendendo. Então, sempre que eu, sei lá, uma música ou quando eu escrevia alguma carta para uma namoradinha que eu tinha na época, enfim, eu sempre passava para esse missionário e ele me ajudava a corrigir alguns pontos, né, ali. Ele falava inglês, português muito bem, né, por sinal. Enfim, e daí também eu tive a grande sorte de completar 16 anos e começar a trabalhar em um hotel como jovem aprendiz, né? Então, no hotel, sempre tinha algum gringo lá, né? Eu lembro que o primeiro salário que eu peguei, uh, o meu primeiro salário, né, trabalhando nesse hotel, eu fui na escola de inglês, na FISC, vou falar o nome aí da concorrente, e comecei, né, a estudar inglês lá. Para minha surpresa, e essa é a parte mais legal aqui da história da Make Easy, eu consegui estudar tão bem em casa, sozinho, por um ano, né? Não sozinho, por conta própria, que quando eu fui lá fazer o teste de proficiência da FISC, eu eliminei 2 anos de curso, né? O equivalente a hoje, quase 7 mil reais. Né? Seria um investimento de 7 mil reais ao longo de 2 anos, eu consegui pular, né? Eu fiz 4 testes de proficiência, então eu avancei o módulo, o básico 1, o básico 2, o intermediário 1, intermediário 2, eu fui direto para o nível avançado, né? Então, isso me deixou, assim, muito surpreso, né? Porque eu pensei, nossa, tipo, em um ano, estudando por conta própria, conversando com colegas, tirando dúvida aí com o pessoal, com o americano, vendo coisas na internet, eu consegui encurtar esse caminho, né? E economizar essa grana, era dinheiro suficiente para fazer o intercâmbio, né?
Então foi justamente isso que eu comecei a pensar. Eu comecei então a fazer o curso na Fisk, terminei o curso, né? Fiz um ano só de Fisk, no o avançado 1 e o avançado 2. E assim que eu peguei o meu diploma, eu montei uma turma em casa, né? Sem muita pretensão, eu tinha ali uns 17 anos, então era uma coisa só no fim de semana. Eu cobrava bem baratinho, acho que na época era R$ 25 do pessoal. Porque como eu não sabia se o meu método funcionava, então eu pensei, bom, não vou cobrar um valor alto por uma coisa que eu nem sei se vai funcionar ou não, né? Isso aqui é só um teste. Então, chamei um pessoal, algumas pessoas que queriam aprender e comecei a ensinar inglês para essas pessoas ali na sala de casa mesmo. Então, esse foi mais ou menos o início da Make Easy, né? A parte 1 da história. Foi quando eu comecei a desenvolver o nosso método, ok? Bom, acho que por hoje é isso. Eu vou fazer um outro vídeo, tá bom? Contando a parte 2 da história. E espero que vocês tenham gostado até agora. E a maior lição que vocês podem tirar é: não importa se vocês têm recurso, dinheiro para começar a estudar ou não. Na minha época, quando eu comecei, eu estou falando isso há 10 anos atrás, eu não tinha nem sequer Wi-Fi em casa. Lembra que eu mencionei que eu peguei alguns livros de alguns colegas, comprei alguns livros na banquinha de jornal, né? Então, e ainda assim eu consegui ter um aproveitamento bom. Então, vocês que, sei lá, por um motivo ou outro podem estar vendo esse vídeo agora e estão se perguntando: eu queria muito aprender inglês, mas eu não tenho grana. Hoje em dia você tem vários materiais disponíveis na internet, inclusive o nosso, que a gente vai disponibilizar para vocês, é só vocês entrarem em contato. A gente tem alguns materiais gratuitos. E sim, com os recursos que vocês têm hoje, e principalmente boa vontade, foco, determinação e um pouquinho de disciplina, dá para vocês aprenderem sim. Bom, então é isso. Acho que por hoje é só isso mesmo. Tenham então aí um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, enfim. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.